Oi gente, Luana aqui e hoje eu vim falar com vocês sobre 10 formas de se tornar uma pessoa mais produtiva. Mas, antes de falar sobre isso, eu quero falar um pouquinho sobre o conceito de produtividade, porque eu sei que tem muita gente que ainda confunde e ainda insiste em achar que produtividade é estar ocupado o tempo todo, é fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, tá? E aí eu tô aqui para te falar que não é nada disso. Por que falar sobre isso? Bom, primeiro porque, como eu disse, é um conceito que eu acho que as pessoas ainda têm dificuldade de entender de fato. Às vezes até entende na teoria, mas na prática acaba funcionando de uma forma diferente. Sempre surge essa dúvida para mim lá no Instagram, então as pessoas sempre perguntam: como ser mais produtivo, como fazer 1000 coisas, como dar conta de tudo. Então tudo isso, gente, está sim relacionado à produtividade. Em primeiro lugar, eu quero aqui te falar e acalmar seu coração e te falar que ser produtivo não é estar ocupado o tempo todo. Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho certeza que você que está aí me ouvindo, quantas vezes você já chegou do trabalho, às vezes trabalhou 8, 9, 10 horas por dia, chegou em casa e ainda assim, né, por mais que você tenha trabalhado esse tempo todo, eu tenho certeza que você já teve a sensação de não ter sido produtivo, produtiva. Ao mesmo tempo, eu tenho certeza que às vezes você pegou uma tarefa para fazer ou foi fazer uma leitura, alguma coisa específica da sua rotina que levou 1, 2, 3 horas e isso te deu a sensação de produtividade. Por quê? Porque produtividade não está relacionada a você fazer 1000 coisas e nem estar ocupado o tempo todo como muita gente acredita. Eu mesma, Luana, acreditei nisso muito tempo. Eu acreditava que se eu tivesse ocupado o suficiente, eu estava sim sendo produtiva, quando na verdade, hoje eu vejo de uma forma bem diferente. Produtividade está muito mais relacionada à qualidade das tarefas que você faz. Então, quem me acompanha já sabe que eu falo muito do planejamento, que eu falo muito da priorização de tarefas. Então, tem tudo a ver com a produtividade. A produtividade é um resultado disso. Quando você se planeja, quando você dá um norte para suas tarefas, você está escolhendo o que você vai fazer na sua semana, você está dedicando tempo para realmente resolver o que você quer fazer na sua semana. Quando você prioriza, você está aperfeiçoando esse processo. Então, quando você está priorizando, você está falando para você mesmo o seguinte: olha, eu sei que isso aqui é mais importante por N motivos, por N fatores, e um deles está relacionado à produtividade. Quando a gente faz aquilo que a gente quer, quando a gente faz aquilo que traz resultado para nós, ou a curto, médio ou longo prazo, a gente tem sim essa sensação de que a gente foi produtivo. Não é também, gente, não é sempre assim: então a Luana tá falando que eu preciso trabalhar poucas horas para ser produtivo. Não é isso que eu tô falando. Muito relativo. Você pode trabalhar 8, 10 horas em algo que seja importante para você e ter a sensação de produtividade, como eu sinto às vezes. E da mesma forma, você pode trabalhar 2 ou 3 horas em uma tarefa, às vezes 1 hora, gente, em uma tarefa super importante, uma tarefa que era prioritária para você, que também vai te trazer resultado, e você também terá a mesma sensação de produtividade. Então entendam, não é sobre tempo, é sobre qualidade, certo? Então, pensando nisso, eu separei aqui 10 pontos que eu considero importantes e que às vezes as pessoas subestimam um pouco relacionados à produtividade. Então, são 10 formas de você se tornar uma pessoa mais produtiva. A primeira coisa que você pode fazer para ser uma pessoa mais produtiva é focar no que realmente importa. Parece óbvio, né? Eu sei que parece. Luana, é óbvio que eu tenho que focar no que importa. Parece óbvio, mas na prática as pessoas insistem em fazer diferente. Se a academia é algo que importa para você, por que você insiste em priorizar outras coisas e falar que nunca tem tempo? Se descansar é uma prioridade para você, por que você insiste em falar que nunca tem tempo? Por que você insiste em colocar outras coisas no lugar, demandas às vezes de outras pessoas, demandas que nem são suas? Então, quando a gente foca no que realmente importa, quando a gente prioriza, a gente está falando o seguinte: olha, não, eu preciso dar foco no que importa e, dando foco no que importa, eu consigo realmente ser produtiva. Ponto 2, definir poucas coisas para serem feitas no dia. Isso aqui é outra coisa que as pessoas subestimam e eu vou sempre bater nessa tecla. Gente, não adianta. Quando você for fazer o seu planejamento, você até pode colocar 30, 40, 50 tarefas por dia. Você pode fazer o que você quiser. Mas
entre a teoria e a prática existe um abismo. É muito mais fácil eu focar no que realmente importa se eu tenho poucas coisas por dia. Se eu preciso definir o que é prioridade dentro de 10 ou 15 tarefas, é legal, eu consigo fazer. Agora, se eu preciso definir o que é prioridade dentro de 30, 40 tarefas, eu vou ter 20 prioridades e eu não consigo realizar 20 prioridades no meu dia. Terceiro ponto aqui que você pode melhorar para ser uma pessoa mais produtiva é ter uma rotina legal de sono e exercícios. O sono, ele é essencial, ele é fundamental para a gente conseguir realizar as nossas atividades. Então, hoje em dia, eu sinto, e eu falo isso para vocês porque eu também passo por essa dificuldade, eu sinto que como a gente está muito conectado no celular, rede social, o trabalho não nos deixa mais, né, gente? Então, assim, a gente está no WhatsApp, a gente está o tempo todo trabalhando. Não é igual antigamente que a gente chegava em casa, a gente desconectava. Não, hoje em dia a gente não desconecta. E eu sinto, então eu tenho me colocado essa regra, eu tenho me policiado muito nesse sentido, de tentar dormir mais cedo. Eu preciso ter essa rotina legal de sono se eu quiser ser uma pessoa produtiva no outro dia. Às vezes eu sinto que as pessoas não dão a mínima para isso, elas vão dormir 1, 2 da manhã, acordam no outro dia às 6, já começa o primeiro compromisso às 7 e aí depois fica se perguntando por que não tá dando conta de fazer nada. E um livro que eu li uma vez, agora eu não me lembro, eu não sei se foi A Mente Organizada, não me lembro. Mas o autor falava o seguinte, que mesmo aos finais de semana, era legal a gente tentar manter essa mesma rotina de sono, pra gente não sair totalmente, porque senão, por exemplo, a gente acorda 5 da manhã de segunda a sexta, aí chega sábado e domingo, eu chuto o pau da barraca e falo assim, não, eu vou acordar 11 da manhã. Eu não preciso seguir de forma engessada, não preciso acordar às 5 da manhã no sábado, mas acordar às 7, às 8 para não sair tanto. E o exercício físico é a mesma coisa, não preciso nem falar, né, que está muito relacionado à nossa saúde, benefícios a longo prazo. Quando eu acordo de manhã, que eu faço meu exercício físico, eu sinto que eu já cumpri algo por mim, então meu dia ele rende muito mais, eu sou muito mais produtiva, independente do horário que você for fazer. Não subestime o poder do sono e da atividade física na sua rotina, eles têm total relação com a sua produtividade. Quarta forma de ser uma pessoa mais produtiva é fazendo um bom planejamento. Sim, eu não preciso nem falar. Quando você faz um planejamento, você tem o norte da sua rotina, você sabe exatamente o que você precisa fazer no começo da semana, no seu dia. Então, é uma forma, sim, você otimiza tempo. Então, você otimizando o tempo, você consegue sim ser uma pessoa mais produtiva. A quinta dica é boa demais e é algo que eu faço assim todo dia. Por mais que você planeje a sua semana, e eu sempre faço questão de frisar isso, porque o planejamento ele não é engessado. Planejamento deve ser algo muito dinâmico, a sua rotina é dinâmica. O imprevisto pode surgir no meio do seu dia, até mesmo por isso que a gente se planeja. Todos os dias de manhã eu revejo essas tarefas, eu tenho tudo no meu aplicativo no celular, ou eu faço isso às vezes, gente, até mentalmente. Eu tô tomando meu café aqui quietinho e tô lá pensando, bom, hoje eu tenho que fazer isso, isso, isso. Repassa mentalmente as suas tarefas, dá uma olhada rápida no seu planejamento para te relembrar. E à noite, esse é o pulo do gato. Pega lá o seu planejamento e dá uma revisada no que foi feito e o que não foi feito. Você consegue riscar aquilo que você realmente conseguiu cumprir no dia e você também consegue identificar o que você não conseguiu cumprir e aí você joga para outro dia, você joga para outra semana, você otimiza isso. A dica 6 é a seguinte: defina o que é a sua prioridade na semana e em cada um dos seus dias. Quando a gente quer ser mais produtivo, a gente precisa entender, igual eu falei lá no começo, que a produtividade ela está relacionada ao quê? À qualidade. E como é que você vai saber o que é qualidade para você? Como é que você vai saber o que é prioridade para você se você não priorizar? Eu sei que parece óbvio, mas às vezes não é. Planejar, gente, é só o começo. Então, você organizar as suas tarefas ali, jogar tudo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, isso é ótimo, isso é um excelente começo. Mas quando a gente prioriza, a gente está otimizando o nosso tempo, a gente está sendo mais produtivo porque a gente passa a focar no que realmente importa. Número 7, essa dica número 7 é uma dica que eu gosto pra caramba, que é a regra dos 5 minutos. Todos nós temos, além das nossas tarefas principais, além do nosso trabalho, além de coisas mais complexas, todos nós temos essas pequenas tarefas que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que lavar uma louça, lavar roupa,
passar roupa, limpar o carro, sei lá, cuidar da casa. Eu sou muito adepta à regra dos 5 minutos. Se tem alguma tarefa no seu planejamento ou no seu dia que leva mais ou menos 5 minutos, faça ela imediatamente, faça agora. Às vezes eu tô aqui em casa, vamos pensar que eu tenho uma consulta médica 13h30. Acabei de almoçar, fiz meu almoço e tal, e aí ficou ali louça para lavar, algumas roupas para colocar na máquina para bater. Tudo isso é coisa pequena. Às vezes eu tenho aí uma janela entre 12h40 e 13h30 para ir até a consulta médica. Quando eu tenho várias dessas tarefas pequenininhas, que às vezes vão levar 5 minutos, se você parar para pensar, gente, às vezes você tem aí 20, 30 minutos, dá para você resolver um monte dessas coisas. Dá para você adiantar pra caramba o seu dia. Tudo que der pra você fazer em 5 minutos, não procrastine, apenas faça. Bom, a dica número 8 é a seguinte, e eu gosto muito de falar sobre isso. Acorde sempre 1 hora antes do seu primeiro compromisso do dia. Luana, eu não consigo, se eu tenho compromisso às 7 horas, eu acordo 15 para 7, exatamente. É muito ruim você acordar e já começar o dia fazendo algo pelos outros e não por você. É muito ruim você acordar com aquela sensação de fazer tudo correndo. Então, olha, se você tem que estar no trabalho às 7, experimenta acordar às 6, 10 para 6. As primeiras horas do meu dia, normalmente elas ditam o ritmo de todo o restante do meu dia. Então, se eu acordo atrasada, que raramente acontece, mas acontece, se eu acordo atrasada e faço tudo correndo, geralmente o meu dia vai ser muito ruim. Porque eu vou ficar o dia todo com aquela sensação ruim de correria, de que eu tô esquecendo alguma coisa, de que eu tô deixando alguma coisa importante sem ser feita. Façam esse teste e depois me contem. A penúltima dica, dica número 9 aqui para você se tornar uma pessoa mais produtiva é delegar tarefas, tá? Aí você que tá aí me ouvindo pode falar o seguinte: mas a Luana acha que é fácil. Não tem como delegar, não tem ninguém que faz por mim o que eu faço. Bom, aí aqui eu quero te alertar para 2 pontos. Primeiro, sempre tem alguém que pode fazer algo pela gente, sempre, ou no trabalho, ou em casa, sempre tem. O que me leva ao segundo ponto, que às vezes a gente tem essa mania de falar que não tem ninguém que faz igual a gente faz, porque está muito relacionado ao nosso ego. Sim, ao nosso ego, eu já fui assim. A gente tem essa mania de achar que ninguém faz igual a gente faz, que ninguém vai fazer aquela tarefa tão bem quanto a gente faz. Eu não posso pedir para o meu marido lavar a louça porque ele não sabe lavar. Ele não sabe, deixa o prato engordurado, ele deixa a sujeira na pia. Tá, então peraí, ele não pode te ajudar ou é você que não acha que ele faz bem o suficiente como você? Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui e eu tô falando isso aqui para vocês porque eu já fui essa pessoa, tanto no trabalho quanto em casa. Eu já fui essa pessoa que centralizava tudo em mim. A gente nunca fala isso, né? Fulano não faz igual eu. Não, a gente sempre fala que não tem ninguém que me ajuda. Então, delegar tarefas é parte de ter uma rotina produtiva. Por exemplo, eu quando atuei como coordenadora, nas 2 equipes que eu atuei, se eu não delegasse tarefas, gente, era impossível realizar um bom trabalho, porque simplesmente a gente não consegue. O mesmo vale para a sua rotina pessoal, o mesmo vale para a sua rotina profissional. E por último, seja organizado, organizada de uma maneira geral. Tudo flui melhor na sua rotina. Então, quando a sua casa está organizada, você consegue achar as coisas de uma forma mais fácil. Quando você tem uma agenda, quando você prioriza, quando você tem os seus horários mais organizados, quando você tem um planejamento, quando você tem essa organização de forma geral, a rotina produtiva é uma consequência. A organização ela é um processo e ela é um hábito bom que leva a outros hábitos melhores ainda. O hábito é legal que ele funciona muito assim. Então, se você é uma pessoa agora que está me ouvindo e é uma pessoa totalmente desorganizada, e aí de repente você começa com o hábito de fazer planejamento. E aí do planejamento você começa, tô gostando disso aqui, então deixa eu começar a ver o que é prioridade. Começa a priorizar. É a mesma coisa de fazer atividade física. Às vezes a gente tá tudo largada, né? Tanto na dieta quanto na atividade física. Aí a gente começa a fazer atividade física, a gente fala assim, eu não vou comer essa bolacha aqui, né? Porque esse sorvete, porque, nossa, eu me matei lá na academia. Então, deixa eu começar a comer melhor. Então, são hábitos bons, isso que é o legal. Um vai puxando o outro. Então, você ser uma pessoa organizada de uma maneira geral, pode sim te ajudar a ser uma pessoa mais produtiva.
Bom, gente, tá aí então 10 formas de você se tornar uma pessoa mais produtiva. Vai colocando aí, igual eu falei dos hábitos, né? Tudo, uma coisa vai puxando a outra, vai colocando em prática, veja o que funciona pra você e não se esqueça de pensar no que eu falei lá no comecinho, sobre o conceito de produtividade. Tira da sua cabeça esse negócio de que produtividade é ficar ocupado o tempo todo, tá? Porque não é. Quarta-feira que vem eu tô de volta. Um beijo, tchau!